Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje, nesta tarde do dia 13 de novembro de 2024, para realizarmos a banca de defesa de mestrado do meu orientando Lorenzo Campos Mazo, que hoje vai, então, defender a dissertação intitulada Senhor de Si Mesmo, Child Roland to the Dark Tower Came, de Robert Browning. Começo agradecendo aos membros da banca, a professora Fernanda, da UFO, professora Adalberto, aqui da Unesp Araraquara. Agradeço aos presentes que vieram aqui prestigiar esse momento do Lorenzo, esse momento especial, né, esse momento ritualístico, né, que Lorenzo vai, então, se tudo der certo, e há de dar, receber um novo título acadêmico. E agradeço, né, profundamente aí a banca e também ao Lorenzo por ter concluído, né, o trabalho, por ter finalizado, né, o trabalho. Então, estamos aqui para a defesa. Então, passo a palavra à professora Fernanda para ela fazer suas considerações e já com os meus agradecimentos. Obrigado, Fernanda. Bom, boa tarde, né, a seis que estão aqui, né, presentes virtualmente, né, Cido, obrigada pela parceria de sempre, né, pelo convite, pela confiança, e vocês estão batendo recorde, acho, esse ano de bancas, porque, meu Deus, foram muitas, né, e ainda estão sendo, né, mas é sempre bom, né, a gente trocar essas figurinhas, né, e tudo mais. E também prazer, Adalberto, estar aqui com você, né? Adalberto foi meu professor, gente, de ensino médio. Sabia, Adalberto? É verdade, acho que do terceiro ano do ensino médio. Olha como eu sou velho, hein? No ensino médio, eu achei que era na faculdade que você tinha feito. Eu sei que você fez inglês na faculdade, né? Mas eu achei que você tinha feito francês como segunda língua, alguma coisa assim. Não, foi no ensino médio? Foi no ensino médio, acredita? E, enfim, mas é isso. Bom, Então, assim, eu te agradeço também. Nunca tive a oportunidade de te agradecer, mas fica aí o meu agradecimento, porque é no ensino médio que a gente pega gosto, né, por essas coisas. E eu sempre gostei muito da área, né? Então, para mim, e você nem me deu aula de literatura, foi de gramática, acho que era. Gramática. Pois é, mas eu adorava, adorava. Então, assim, fica meu agradecimento e a inspiração, né? Porque eu acho que nossos professores sempre têm, né, uma contribuição naquilo que a gente se torna. Então, obrigada, Adalberto. E uma hoje, alegria saber disso. que bom. E, enfim, então é bom demais, né? A gente depois ser colegas aí e tudo mais, né? Esse ciclo é muito interessante, né? Quando a gente vai reencontrando as pessoas e tudo mais. E, Lourenço, agradeço você também pela confiança junto com o Cido, né? Para a leitura do seu trabalho. E, assim, já te falo que gostei muito, até porque é poema, e a gente não vê mais muito as pessoas trabalharem, né, com poemas, infelizmente, né. Olha, eu vou te falar, eu acredito que tenha, não sei, se uns 7, 8 anos que eu não participo de uma banca com poemas. Então, assim, para mim foi muito interessante, foi uma alegria, assim, o Berlândia tem tido bem pouco, e assim, eu e o Ciro, como trabalhamos mais também nessa parte de narrativa, a gente usa mais narrativa, né? Então, às vezes fica mais difícil pela temática, às vezes, de pegar alguma orientação, né? Enfim, com poemas, mas assim, achei muito bom, muito interessante, né? Dessa parte, eu comecei na minha graduação, eu trabalhava com Manuel Bandeira, na iniciação científica, que não tinha nada a ver com inglês, tudo depois foi mudando, né? Óbvio, mas então eu sinto falta, assim, eu vejo que há um desinteresse e é uma alegria muito grande saber que tem gente que resgata, né, esse trabalho. Então, parabéns, viu, Lourenço, pela sua escolha. E assim, uma coisa que eu queria te falar, eu vou estabelecer uma conversa com você. Acho que a gente pode, né, eu vou falando e você também, mas uma coisa que, por conta de ser um poema, às vezes as pessoas colocam nas teses e dissertações, né, o que motivou, né, você a trabalhar com isso. E aí eu fiquei curiosa porque eu não achei, não sei se eu passei, mas eu acho que você não falou em nenhum momento do porquê da escolha do seu corpus.
né, como você conheceu o seu corpus, por que você escolheu, por que um poema, né, e, enfim, você deu explicações, assim, da questão da temática e tudo mais. Mas eu queria saber você, assim, como é que, nossa, opa, porque não é um autor como você mesmo coloca, que é super conhecido, super divulgado, né, e tudo mais. Então, assim, o que como você conheceu, né, o Robert Browning, né, e por que você escolheu, isso era uma curiosidade minha, nem tem a ver com questionamento, mas era uma curiosidade, se você puder falar um pouco. Claro, Fernanda. Primeiramente, agradeço a sua presença aqui, né? Essa escolha desse poema foi muito curiosa, porque quando eu e o Cido, a gente iniciou toda a etapa do mestrado, a escolha do corpus e tudo mais, eu tinha muitas ideias, né? E, curiosamente, quase nenhuma englobava poesia, né? Embora eu seja um amante de poesia, desde criança eu gosto de escrever poesia, ler poesia e tudo mais. E, no começo, a minha ideia do Cido, mais a minha mesmo, não era necessariamente um poema, né? E numa conversa, numa das reuniões com o Cido, ele mostrou esse poema para mim, né? O Cido me mostrou, dentro de várias outras coisas que ele foi demonstrando, ele me mostrou esse poema. E o que me chamou a atenção de imediato desse poema foi toda a questão que eu trabalho na dissertação. A princípio, a primeira vez que eu peguei o poema na mão, eu não percebi de imediato tudo que eu desenvolvi no trabalho, mas eu percebi que tinha alguma coisa nele que era diferente de tudo que eu tinha lido, né? Ele não é um poema, ele é um poema narrativo, ele é um poema que tem traços do gótico e tudo mais, mas eu gostei muito, muito, muito da questão da jornada, da questão do Roland buscar a torre, né? E o poema, também, a coisa que eu mais gostei foi não explicar o que é a torre, né? Isso foi o ponto principal para escolher esse poema, né? Foi justamente a questão da torre e o Roland buscar a torre, né? O autor não explica em nenhum momento o que é necessariamente a torre, não explica porque o Roland está indo atrás da torre, mas a gente tem esse poema e ele abriu imediatamente na minha cabeça a vontade de investigá-lo. A primeira coisa que eu tive quando eu vi esse poema foi a vontade de investigar ele, né? Então eu agradeço até o Cido por ter mostrado. Eu não conhecia o Robert Browning, como até eu falo na dissertação, o Robert Browning não é um autor tão conhecido, tão lido e tudo mais, principalmente no Brasil, né? Ele fica na sombra do Byron, de certa forma, né? Mas a minha escolha, que eu acho que eu consegui responder a sua pergunta, a minha escolha foi por causa dessa questão da torre, da jornada, e também dos traços de terror que tem na obra, daquela atmosfera claustrofóbica, daquele medo, toda aquela situação da busca, né? Isso me chamou muito, muito, muita atenção. Eu nunca tinha, pelo menos na minha vida literária, acadêmica, eu nunca tinha encontrado uma obra que falasse dessa forma, como aquele poema falou. Então, esse poema, Charles Rowe. Então, esse foi o motivo da minha escolha. E que interessante, porque parece a coisa do herói, né? Parece uma jornada mesmo, como na própria fantasia, né? É um poema narrativo e tem tudo isso, né? Eu achei bem interessante. Eu não tinha essa leitura do poema, e aí, nossa, eu li várias vezes, li a sua tradução, também quero te dar os parabéns, porque ter se debruçado sobre isso, né, também deve ter te ajudado também a refletir, né, porque à medida que você vai buscando, você foi meio que decifrando, acho que a tradução também traz um pouco isso, porque, pelo que eu entendo, você buscou todas as coisas que eram enigmáticas mesmo, né, o que te atraiu justamente nessa análise, né, foi esse enigma que você justamente quis colocar coisas, mas não solucionar, e ficou interessante, né, e eu acho que é difícil de fazer isso, porque quando a gente faz uma dissertação, uma tese, geralmente a gente quer explicações, né, você quer que fique ali bem explicado, mas você trabalhou a questão do enigma, né, então o finalizar para você com essa coisa que ainda não tem uma definição, foi muito interessante, né, eu gostei muito da forma como você colocou. No início do seu texto, acho que foi lá no comecinho, na introdução, eu devia ter marcado a página, e dei bobeira aqui, eu vi que não marquei, nos demais coisas que eu vou te falar, eu marquei. Mas você fala, né, você cita no início, acho que até no resumo você faz isso, né, que você vai, né, trabalhar com o texto, né, e aí você coloca lá, principalmente que você vai fazer comparação com o Hamlet, né, do Shakespeare, e a Divina Comédia do Dante. Só que daí, à medida que eu fui lendo,
Você colocou milhares de coisas lá, né? Você colocou o Virgílio, né? O Édipo Rei, então Sófocles, né? O Milton, Paraíso Perdido, você foi colocando um monte de coisa. Então, eu acho que convinha lá na frente você falar que não é só esse, sabe? Acrescentar aí outros, porque você não foi só isso, né? Senão você está empobrecendo o seu trabalho que não, né? Você fala muito mais. Então, porque me pareceu ali, principalmente no resumo, que você só ia fazer essa comparação com os dois, e você faz muito mais. Então, só modaliza ou coloca, porque eu acho que muita gente, por que eu falo isso? Muita gente vai ler o resumo ou a introdução do trabalho para ver se vale a pena ler o resto do seu trabalho, ou se interessa para uma pesquisa. E aí o cara não sabe, por exemplo, você vai falar um pouquinho lá sobre Newton, e às vezes para ele é útil isso. Então, eu acho que te faz agregar mais gente para ir atrás do seu trabalho, entendeu? É isso, não tem como, porque depois você amplia, mas eu acho que você vai perdendo se você não colocar naquela questão da propaganda do seu trabalho, tá? Você vai o seu trabalho mais, né? Achei muito legal, então, essa temática sua, né, querer falar sobre a torre, né, a jornada, o cavaleiro, né, esse poema baseado nesse verso do Rei Lear, né, e acho que também o ineditismo do seu trabalho está justamente nessa questão de você trazer, né, primeiro, tem gente que fala que não se deve estudar poemas, né, falando alguma coisa que tem traços, tem algumas coisas, né, tem gente que não gosta muito dessa coisa, embora você não tenha feito uma leitura nesse sentido, né, mas eu achei muito interessante você trazer um autor que não é muito conhecido, então isso é legal, né, e é corajoso da sua parte também, porque tem gente que quer trabalho pronto, com um monte de gente que já escreveu, só para ir lá ficar referenciando, né? E eu acho que, no seu caso, você teve que bater cabeça mesmo, né? Assim, eu preciso descobrir alguma coisa. É essa questão enigmática da torre e tal. Você tem teoria sobre isso, né? Você, da sua cabeça, foi buscando e foi desenvolvendo. Claro que você tem teorias de suporte, óbvio, né? Que você utilizou. Você tem todo um arcabouço teórico, né? Você trabalhou com Agamben, né, com Carpo, com Bloom, então são referências excelentes, referências de peso, né, que deram força para o seu trabalho, mas o que você tinha que desenvolver é que foi inédito, e eu acho isso muito bom, né, muito bom para você, muito bom para a academia, né, trazer coisas novas para nós, né. Então, gosto muito disso que você fez, né, esse poema enigmático, né, quem é o Roland, né, por que buscar essa torre negra, né, você vai mantendo isso, que também vai instigando a gente na leitura do seu trabalho a buscar o que é isso, né, então eu li, né, todo o poema em inglês, depois li a tradução, né, você citou uma outra tradução, né, eu fui lá, dei uma olhada e tudo mais, então a gente, é muito legal, gostei muito, assim, da forma como você colocou as coisas. Então, eu já falei um pouco também, para falar das suas referências teóricas, né, que eu achei que foram muito boas, né. Depois, tem uma coisinha lá na página 12, deixa eu só pegar aqui o seu texto, eu tô meio cega aqui, sabe, gente, a idade vai chegando. Eu só quero te localizar onde é. Aqui, onde você, acho que é o terceiro parágrafo, você coloca assim: tudo isso acaba por exigir uma interpretação única e pessoal por parte do leitor, até é possível encontrar outras interpretações do poema feitas por outros leitores, mas somente ao formular a sua própria interpretação é que o poema começa a ficar menos obscuro, a névoa que o permeia começa a sumir e a torre negra, enfim, se revela para o leitor. Foi tendo isso em mente, escolhemos, né, o poema Childe Roland, To the Dark Tower Came, para ser objeto dessa dissertação, com o objetivo inicial mais direto possível, né, fazer uma interpretação do poema, pautando-nos tanto no que o poema fornece, isto é, o que ele fala, quanto no que ele não fornece, isto é, o que traz implícito. Tal caminho é penoso e perigoso. Também, pois pode levar a armadilhas textuais e extrapolações de sentido, né, hiperinterpretações e prejudicar uma abordagem acadêmica da obra. Fomos os mais cautelosos possíveis, né, então você cita isso, né, e aí eu fiquei pensando, né, que um pouco no leitor mesmo, na questão da recepção, né, você acha que esse leitor, então, ele precisa de uma primeira leitura, né, meio detetivesco, assim, aquela coisa de você
Aí encontrar pistas, né? Tentar achar respostas para depois você ler o poema para fazer sentido. Como é que você acha que fica essa relação do poema em relação a isso que você falou com a recepção do leitor, por exemplo, né? Eu não conhecia, aí você vai ler, né, quer dizer, são essas diversas leituras, né? Essa pista, esse leitor meio detetive, né? Como é que você entende? Eu entendo, mas mais ou menos como você falou. Eu acho que a minha interpretação, como também deixei claro no parágrafo que você leu, é uma interpretação possível e tudo mais. Eu acho que o foco principal, além de, obviamente, fornecer a minha interpretação, é duas coisas até. Incentivar o leitor a fazer a dele, incentivar o que você for do papel detetive, né? Às vezes até despertar esse gosto pela investigação no leitor. Eu, particularmente, gosto de fazer isso, principalmente nesse poema, então, de certa forma, tentar, às vezes, até mostrar para o meu leitor como que eu fiz, para tentar ajudar ele a fazer da maneira dele, não necessariamente até só com o poema que eu forneci. Né? Eu penso que, às vezes, um leitor ele pode pegar alguma coisa que eu fiz, algum tipo de abordagem que eu fiz e aplicar em outro tipo de trabalho, até outro poema. Né? Eu acho que é um incentivo, inicialmente. Né? E também, como o poema ele acaba sendo, em sua suma, um grande poema indecifrável, quase, que exige e pede interpretações, como eu próprio falo também no trabalho, acaba ser, às vezes, dá para entender até a minha interpretação como 1 em milhões, né? Digamos assim. Então, o leitor ter a interpretação dele não seria algo até positivo, porque juntaria com a minha interpretação, que juntaria com a do outro. São várias interpretações que vão se juntando. Né? Então, eu acho que acaba sendo, no final, um grande incentivo para o leitor. Né? Você falou da sua experiência, que você leu, não conhecia e tudo mais. Eu tive essa experiência também quando eu li a primeira vez, né? O Cido já era um leitor disciplinado há muito tempo, né? Então eu tive mais ou menos essa mesma experiência com o Cido e também tive com o Stephen King, quando eu até citei que ele faz também uma interpretação do final. Então tudo vai se juntando, são interpretações que vão ajudando a fazer toda a interpretação final. Né? Então o meu intuito no final é esse incentivo. Acho que seria como se fosse uma lâmpada no escuro. Não vai iluminar o escuro todo, mas ela está ali. Então ela vai iluminar o que consegue iluminar. E é interessante, desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Ações, né? Porque você citou muita gente, o tanto que esse poema é rico. Né, e acho que valeu a pena também você ter colocado a tradução, porque, né, poema já é mais difícil de leitura, eu acho que quem às vezes pega e não tem o domínio do inglês, porque isso pode interessar não só para quem, né, para quem é de língua inglesa, então eu achei muito interessante, assim, muito bom você ter colocado, né. Depois, uma outra coisa que você coloca lá, que você cita o Carpo, na página 15, né, falando que o Browning é difícil porque não quer falar diretamente, né? Ele fala por meio de máscaras. Eu achei isso muito interessante, porque isso tem tudo a ver com o seu trabalho, né? Então, foi ótimo você ter trazido o Carpo, né? Porque a torre é uma máscara, né? Assim, o que é a torre, né? Como você falou, não quero nem explicar o que é a torre, enfim. Né? A torre é esse enigma e tudo mais, pode ser várias coisas, né? Então, eu achei muito, muito, muito pertinente, né? Você ter trazido isso no início, né? E uma outra coisa também, quando você fala, né, da transformação da jornada, né, mais adiante, um pouco mais adiante do seu trabalho, né, então você fala, né, da questão do atalho do coxo, né, e você fala depois do cruzar o rio, né, desses caminhos, né, e aí eu me lembrei de uma outra referência que me veio à cabeça, que foi o Robert Frost, no The Road Not Taken, né? Não sei se você conhece esse poema, né? Mas me veio muito à cabeça. Não sei se é porque eu gosto muito de Frost, né? Eu acho que é até meu poeta favorito de inglês, mas eu adoro esse poema, porque eu acho que ele faz a gente refletir demais, né? Naquilo que a gente
dos caminhos da vida, né? Que é uma metáfora da vida, né? Enfim, eu acho muito lindo. E aí me veio isso também. Eu falei, nossa, me veio o The Road Not Taken do Frost na cabeça, né? Você já tinha feito tantas referências. E aí eu fico pensando realmente na riqueza desse poema. E não, fiquei impressionada, assim, porque eu não tinha lido. E de verdade, assim, eu acho que tem muita coisa para explorar ali, né? E se fosse um doutorado, aquilo que você falou daria para fazer uma expansão daquilo, então, daquelas discussões todas gigantescas, né? Então me veio à cabeça, só para te falar isso, né? E também na figura do coxo me veio outra referência, quando você fala que ele era uma figura satânica, né, e tudo mais, me veio muito o Goodman Brown, do Nathaniel Hawthorne, né, no Encontro na Floresta, aquela coisa também misteriosa, né, e daí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, dá para assim, ver muita coisa. E aí, né, só falando sobre a questão da torre, né, que você fala sobre a questão da torre, né, para mim também essa torre pode ser também uma metáfora da própria vida, né, assim, essa torre, essa busca que a gente faz o tempo inteiro por alguma coisa, que é meio Robert Frost também. Olha, dava um trabalho comparativo, viu, notei que Tava mesmo. tem jornadas, né, eu acho que daria uma coisa interessante, né. Mas isso tudo que você falou, né, esses mistérios futuros, né, aquilo que se busca, né, o que dá errado e a gente tem que voltar e tem que retomar, né, mas nem o Frost diz, às vezes nunca mais a gente consegue, né, então, esses sonhos, né, você fala eternos errantes, né, enfim, a gente nunca está pronto e acabado, né, e eu acho que seu trabalho diz muito sobre isso, né, então, de nunca estar pronto e acabado, desse retomar, né, muitas vezes, né, e tudo mais, né. Eu achei muito interessante, eu gostei demais de você falar da ambientação. Eu achei que ficou muito legal, né, você falar dessa vegetação, da escassez, né, dessa coisa toda de fazer essa relação com esse ambiente, né. Então, também gostei muito dessa parte que você fala sobre essas questões, né. E a questão também de você discutir isso, né, Roland, né, como aprendiz de cavaleiro, ele também é um mistério, né, porque na verdade tem muitas coisas que ele pode ser ou não ser, né, você fala lá, ele é nobre, né, ele quer encontrar a Torre Negra, mas cadê esse mestre, né, que não aparece, o que aconteceu, né, e o coxo que aponta, né, o caminho para a torre, então esse Roland, né, matou o mestre, né, por que ele queria ir para a torre e foi impedido, né, e tudo mais, né, por que esse Roland abdica da cavalaria, né, e, enfim. Então é um trabalho que traz muitas coisas, mas que eu acho que instiga a gente a pensar mesmo e a buscar, né, porque você não tem uma única resposta, né, ou você nem pode nem ter respostas, né, para isso, mas você conseguiu construir um trabalho que realmente nos levasse a ficar nessas dúvidas, que era o seu objetivo, né? O objetivo, o enigma, né? Então, isso é interessante também, porque geralmente a gente quer solucionar os enigmas, né? Mas você leva a uma conclusão, né? Tem fim, tem um resultado do seu trabalho, né? Que é justamente em cima de uma coisa enigmática, né? Eu acho que é isso que eu queria falar, eu não tenho grandes questionamentos, eu quero te elogiar, eu tinha esses pontos que eu queria conversar com você, e queria te elogiar porque o trabalho está bem escrito também, né, um trabalho que tem uma objetividade, né, se fosse um doutorado eu ia falar para você ampliar, assim, as suas discussões, né, mas no mestrado, gente, não tem como, né, eu acho que você apontou muitos caminhos, que foram caminhos interessantes, gostei muito de ler o seu trabalho, e, nossa, e acho que daria, né, você pensa assim, tem gente que fala assim, um conto é suficiente para se estudar alguma coisa, ou um poema é suficiente para se estudar alguma coisa, depende do que você escolhe, né, e o seu trabalho prova um pouco isso que, né, quando você vai a fundo, você descobre alguma coisa que é interessante, isso é muito suficiente e dá para a gente ir muito além, né. Então é isso, Lorenzo, não sei se você quer falar alguma coisa, né, eu queria, assim, te parabenizar mesmo por tudo, pela escolha, né, por trabalhar com questões mais inéditas, né,
E, e é isso, né? Espero que você dê continuidade aí com o Ciro no seu doutorado, né? Com esse poema ou não, né? Coisas ou comparativo, mas eu acho que tem muita coisa ainda para se explorar. E é isso, Lourenço. Se você falar alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigado, Fernanda. Agradeço demais os elogios e fico feliz que o trabalho no final tenha despertado tudo isso que você falou, essa ânsia, esse gosto pela investigação e tudo mais. Fico muito contente. Não é isso. Maravilha, Fernanda, muito obrigado. The Road Not Taken, do Robert Frost, é o poema da minha vida também. É um dos meus poemas preferidos, né? Mas eu achei que nesse momento seriam referências demais, Fernanda, para o Lorenzo. Ele já traz um monte de coisas. E o Road Not Taken, do Browning, sendo do Browning, do Frost, olha, confundindo, sendo um poema moderno, né, do século XX, acho que ele teria um pouquinho mais de problemas, certo, do que ele já teve para dar conta. Nem precisava, Cido, de forma nenhuma, porque me veio, né? Não estou cobrando, viu, Lourenço? Pelo amor de Deus, me Sim, entenda isso, sim, não, você tinha que sim. Eu entendi, Fernando, eu entendi. É uma isso referência é que uma é coisa muito absolutamente coerente, Fernanda, essa referência. O Road Not Taken claramente os dois poemas dialogam assim de uma maneira muito profunda, né? Então, assim, você foi muito certeira nessa referência. E sim, se o acho que Frost não tivesse, desculpa só te cortando, se ele não tivesse dito que ele baseou esse poema dele num amigo, né, que agonizava, né, quando tinha que fazer uma escolha, a gente diria que ele deve ter lido. mas com certeza leu, Fernanda, com certeza leu. O Browning era um poeta muito famoso na Inglaterra no final do século XIX, né? E isso acabou chegando também nos Estados Unidos, né? E o Frost, sendo super antenado como era na época, deve ter lido com certeza. Sim, literatura Né? inglesa foi sempre referência, né? Porque é muito mais antiga do que a americana Claro, e tudo mais, claro. né? Então, com certeza. Mas foi inevitável, até porque a gente gosta. Nossa, realmente, imediatamente. E, claro, assim como para você, esse poema do Robert Frost, para mim, é poema da vida. Então, enfim. Desculpem aqui a conversa, viu, gente? Paralela, mas é troca de referências aqui. Enfim. Então, a Fernanda, muito obrigado, tá? Pelas contribuições, pela conversa com o Lorenzo. Acho que está tranquilo, né? Lorenzo aqui respondeu o que você perguntou. Então, eu passo a palavra ao professor Adalberto para fazer as suas considerações e com os meus agradecimentos também a Adalberto que esteve na qualificação do Lorenzo, que acompanhou o trabalho na sua gênese, né? Na verdade, Adalberto acompanha esse trabalho desde o projeto, né? Na verdade, porque Adalberto estava na banca de arguição do projeto do Lorenzo, né, do projeto de pesquisa, né, do Lorenzo. Então, Adalberto acompanhou a gênese, né, desse trabalho, desse desenvolvimento, esteve na qualificação também, e agradeço muito, Adalberto, por você ter aceitado participar aqui da defesa também, né, tendo a oportunidade de ver o trabalho finalizado. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, para estar nessa banca, então, que estive na qualificação, e como você disse na entrevista de admissão, né, no programa do Lourenço. Faço minhas as palavras da Fernanda no que concerne as qualidades do trabalho. Né? Primeiro, a escolha de um poema, mas que não é absolutamente um poema qualquer. Né? É um poema que desafia qualquer leitor, né? Seja um leitor comum, seja um leitor crítico. Né? É por isso que, mesmo sendo um corpus extremamente restrito, né? Quando eu tive contato pela primeira vez, foi com o projeto, eu falei, mas é um poema só no corpus? Aí, quando eu fui ler o poema, eu falei, bom, aqui não precisa dois, né? Um desses já basta. Né?
E, em relação à qualificação, bom, primeiro, no aspecto formal, né? Você cumpriu, né, cumpriu algumas solicitações, assim, por exemplo, apresentar o autor, não é isso? Contextualizar o poema dentro da obra do autor, então você fez isso. Fazer o comentário da tradução, você também fez isso. Né? O capítulo, acho que o final faltava, só o último capítulo que faltava, não é? Que você apresentou o capítulo. Teu trabalho, então, tem uma coerência lógica, um sequenciamento bastante interessante. Você vai nos conduzindo, né, pela leitura, né, e pelos problemas que vão aparecendo ali de leitura, que você vai resolvendo no decorrer do texto. O texto é bastante agradável de ler, né? Isso assim, às vezes a tese fica cansada, esses trabalhos acadêmicos ficam cansativos, porque começa numa repetição, aqueles capítulos que não acabam mais. Eu acho muito melhor, né, um trabalho objetivo e um pouquinho mais curto como o seu, não é? Onde se vai direto ao assunto, né? Não tem enrolação, exceção de linguiça, né? Porque às vezes pega lá um fiozinho de alguma coisa aí teoriza e teoriza, né? Então é muito boa a leitura, é muito prazerosa a leitura do seu trabalho, né? Você escreve bem, de maneira clara. Vou te indicar só um vício de linguagem que você tem, da língua falada, assim, né? Você usa muito igual, por exemplo, igual o pássaro, né? Isso aí é da língua falada, né? Aí você pode dizer como o pássaro, né? Você usa muitas vezes igual o, igual o, igual o. Na língua falada a gente fala isso mesmo, né? Igual o, mas aí o como resolveria, né? É só uma coisinha para você ficar atento aí, tá? Teu trabalho está tão bem escrito que precisa... esse pequeno detalhe só pode torná-lo mais perfeito ainda do ponto de vista linguístico. Bom, então, do ponto de vista da forma, do desenvolvimento do trabalho, da qualificação para cá, você também argumentou mais, não é? Tanto se servindo de comparações com outras obras literárias, quanto com teóricos, não é? Críticos, né? Teóricos e críticos. Então, isso também faltava um pouco na qualificação, não é? Então, eu acho que está muito bom, né? É uma pesquisa desafiadora, sem dúvida, tá? E vou colocar aqui duas questões que também a gente tinha discutido um pouquinho na qualificação, que giram em torno da obscuridade e da interpretação, né? Aquelas duas coisas, vocês lembram, né? Você se lembra bem, tanto que você responde aqui, né? Você se posiciona, achei ótimo que você fez aqui, né? Uma das discussões que a gente tinha feito era a questão da leitura, né, do seu texto, né? Você diz lá, num certo momento, que o intérprete esbarra em incontáveis dúvidas e lacunas interpretativas. Então, nós discutimos um pouquinho que havia algumas interpretações que, digamos, que iam muito além do que o texto sugeria, né? Não é isso? Era a questão que Sim. você vai da hiperinterpretação. Nós discutimos um pouco isso, né? A questão, por exemplo, do mestre, não é isso? Que o mestre não é citado no poema, no entanto, você faz uma ficção paralela ali, né? Quer dizer, o mestre ele matou o mestre, matou por querer o mestre, não é? Então, essa questão. Mas eu acho o seguinte, veja, não tenho nada contra esse tipo de leitura. O problema é você definir qual é a tua leitura. E agora você deixou claro para o leitor qual é, não é? Você diz assim, num certo momento, que vai fazer uma interpretação do poema, foi a mesma passagem que a Fernanda leu. Vai fazer uma interpretação do poema, vamos, né? Pautando-nos tanto no que o poema fornece, isto é, o que ele fala, quanto no que ele não fornece, isto é, o que ele traz implícito. Pois tal caminho é penoso e perigoso, não é?
pois deve levar a armadilhas textuais e a extrapolações de sentido, hiperinterpretação e prejudicar uma abordagem acadêmica da obra. Fomos os mais cautelosos possíveis nesse aspecto. Ótimo, você procurou sempre fundamentar mais essa interpretação aí, né? Nisso houve uma evolução, né? No entanto, no outro momento, você vai assumir, né? Agora, isso aí estava na página 12, não é? Quando você vai discutir o que aconteceu com o mestre lá, você também dá outra justificativa, né, para essa interpretação que extrapola um pouco o texto, né? Diz assim, o que aconteceu com o mestre de Roland é uma incógnita, uma omissão do poema. A única forma, chama atenção para a palavra única, de preencher essa elipse é através de intercorrências interpretativas de nossa parte. Isto é, através de nossas próprias interpretações e impressões. Tal empreitada é perigosa, se retorna a isso, né? É uma armadilha poética que pode levar a uma hipervalorização e conclusões precipitadas acerca do poema e seu conteúdo. Então, você já definiu qual que é o problema disso. Contudo, você diz, mesmo tendo consciência dessa armadilha, vamos cair nela propositalmente e falar, no nosso entendimento, o que o poema omitiu do leitor. Uma rebeldia romântica de nossa parte, mas possível justamente por se tratar de um ato de rebeldia, né? Bom, a primeira coisa, eu achei bastante interessante, é que você está justificando, não é? Como a Fernanda disse, o poema é extremamente polissêmico, né? Até a Fernanda, quando eu falava, me veio uma ideia, que eu não sei, vou falar aqui, talvez não tenha muito cabimento, você colocar no título um ponto de interrogação. Senhor de si mesmo, não é? Porque senhor de si mesmo, Charles, porque isso, no fundo, né? Ele é senhor, mas, ao mesmo tempo, ele é dominado pela torre, né? Talvez um ponto de interrogação aí desse uma conotaçãozinha mais próxima. Mas voltando à questão da rebeldia. Vamos lá. Você se definiu aqui como um rebelde romântico, não é? Bom, mas aqui está faltando uma explicação. Você aqui é um rebelde sem causa. Você está se rebelando contra o que exatamente? Né? Tá? Ao propor essa leitura, não é? Onde você é um leitor que participa do processo de criação do texto, né? Toda leitura faz isso, né? Mas você aqui é um participante imaginativo mesmo, né? Da leitura do texto. Eu acho isso válido, mas você está se rebelando contra o quê? Não é? Eu sei contra o que você está se rebelando, né? Acredito eu que são das posições imanentistas do texto, né? Aquelas correntes críticas, né? Que não permitem que você extrapole o texto, não é? Quer dizer, não, você tem que se limitar ao texto. Tem que se limitar ao texto, a sua interpretação só é possível a partir de indícios do texto. Você fala no momento, então, que vai usar os indícios do texto, mas também colocar esses outros ou indícios, não é? De complementariedade. O problema que eu acho dessa afirmação está aqui nisso aqui, ó. A única forma de preencher essa elipse. Não é a única forma, né? A tua proposta de leitura é uma proposta de leitura aberta, onde o leitor participa criativamente do texto, né? Então, pode ser que o mestre tenha abandonado a cavalaria, pode ser que ele tenha morrido de doença, pode ser que decidiu retirar o mestre, né? O mestre sumiu do texto, não é? Cada leitor vai interpretar de uma forma, né? Agora, você toma isso assim muito absolutamente. Eu acho assim, se devia relativizar no sentido, na nossa proposta de leitura, entendemos isso, tá vendo? Quer dizer, é uma possibilidade, né? Como a Fernanda já colocou. É um texto difícil, a dificuldade, a obscuridade dele, né, permite leituras infinitas aí, tá? Então,
você assume, né, que a tua leitura é uma verdade e vai justificando tudo ali, que parece que ela é a única possível mesmo. E não é. Né? Era só, eu acho que é relativizar. Uma vez que você justificou o tipo de leitura que você vai fazer, tá? Eu posso não concordar, um outro leitor pode não concordar, mas está justificado, você avisou, né? Você tem consciência. Eu acho que você tomou um pouco de consciência depois, né? Porque na qualificação você não tinha essas observações desse tipo, né? Então, isso eu achei importantíssimo você colocar isso, porque, primeiro, justificou o teu posicionamento de leitura. Mas eu acho, e agora sim, toda a minha fala aqui é para te dar alguns subsídios futuros, tá? Para esse tipo de leitura, bom, o que me veio à cabeça, assim, de literária, a primeira coisa, né, pensando nessa, vamos chamar aí de, vamos chamar de hiperinterpretação, vai, que é a palavra lá que você usou, né? E como você é um rebelde romântico, vamos lembrar, eu me lembrei do romance A Rebours, do Huysmans. A Rebours, que foi traduzido como As Avessas, né, pelo José Paulo Paes. No A Rebours, que é na verdade, é um romance manifesto, é o próprio manifesto do decadentismo francês, não é? Tem 2 capítulos sobre a biblioteca do Descent, que é o personagem principal, né? 2 capítulos sobre a biblioteca. No primeiro, ele apresenta os livros mais importantes, que ele manda encadernar lá, como ele era um dandy, né? Um refinadinho, manda encadernar com folha de ouro, né? Faz uma propaganda imensa do Mallarmé. Aliás, o Mallarmé só ficou conhecido na poesia porque o Huysmans, né, fez o maior elogio dele lá dentro do livro, né? Quer dizer, não foi só por isso, mas chegou ao grande público muito mais via o Huysmans do que pela leitura do Mallarmé. Mas ele fala, e no outro capítulo é mais assim imaginativo, né? Ele fica imaginando qual seria uma obra literária ideal. E, num certo momento, ele diz assim, que uma obra, né, um tipo de obra que ele gostaria de ver, não supõe existência, mas ideal, né, seria um romance em poucas linhas, mas que o leitor, né, ficasse horas, a partir daquelas poucas linhas, ficasse horas imaginando, né, significados, complementando a história, né, criando a história. Né? Esse é um tipo de leitura, vejam, que né, nós, claro, eu talvez até mais que você, porque eu estudei nos anos 80 aqui na FCL, que era todo mundo estruturalista, não é? Mas quem não... mas naquele período, no século XIX, não havia esse rigor, né? Quer dizer, a leitura era mais impressionista, né? O leitor podia realmente, assim, até os críticos, né, davam, né, faziam um pouco, claro, disso que você faz, de complementar imaginativamente o texto, né? Então não havia, né, esse rigor de se apegar ao texto. Eu acho uma leitura válida. E certos teóricos da literatura modernos vão até corroborar essas leituras, sobretudo aqueles que vão valorizar o leitor como um componente da obra, né? Não é isso? Por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui, depois você vai estudar e ver se... Tudo isso para justificar melhor, né, essa tua proposta de leitura, tá? Deixa eu ver aqui, olha. Eu marquei, eu uso caderno, viu, gente? Estou antigo. Escrevo no caderno. Passagem do Arrebur. Bom, o primeiro deles é um filósofo italiano chamado Luigi Pareison. Luigi, né, italiano, no final, Pareison é P-A-R-E-Y-S-O-N. Pareison. Ele tem uma linha, né, de trabalhos de hermenêutica.
Portanto, né, ele discute a interpretação. E ele tem uma teoria que chama-se teoria da formatividade. O livro chama-se teoria da formatividade. Tá? Acho que chama estética teoria da formatividade. Está traduzido. Tá? Qual que é a ideia do Paredes? É que a obra, desde a sua gênese até a etapa final de leitura, ela está sempre em formação. Ela nunca está acabada. Né? Então, a formação dela começa lá, primeiro, quando o autor escolhe um gênero, escolhe o universo a ser representado, escolhe os valores, escolhe as ações. Depois ele vai conformar isso no texto. O Paredes vai dizer, o autor tem um domínio parcial, porque no meio lá ele pode mudar a história, tirar um personagem, colocar outro. Né? Quer dizer, a obra está sempre se fazendo mesmo no ato de escritura. E depois o leitor refaz a obra de novo. Né? Quer dizer, a obra está, para ele, em permanente formação. Ai, gente, desculpa. Vocês ouviram um toque de celular? Ouviram, né? Que aqui não vou ter jeito. Se eu silenciar, eu não consigo nem ouvi-los sem falar. Sem problema. Ele diz assim, peguei uma frase dele aqui. A obra se define em face de uma interpretação que não é absoluta nem única. Quando a obra deixa de ser pensada, relacionada, discutida, deixa de ser obra. Então, quer dizer, veja a valorização da recepção, né? A valorização da leitura. E essa ideia de que está sempre em formação é muito interessante para justificar, por exemplo, a tua leitura. Não é? Você está contribuindo à formação da obra. Tá? Sim. Outro agora, mais pesadão, né, é o Paul Ricoeur. Né? Paul Ricoeur é um crítico literário francês. Em 82, ele publica um livro assim bastante... É daqueles críticos que são pesados, né, difíceis de ler, mas são muito ricos. Né? Ele escreve um livro chamado Tempo e Narrativa. E há uma parte lá que ele discute a mímese. Ele parte da mímese aristotélica e ele propõe lá, é famoso, isso acho que é a parte mais famosa quando se cita o Ricoeur, a chamada tríplice mímese, as 3 mímeses, não é? Ele chama de mímese 1, 2, 3. Né? A primeira mímese é uma mímese anterior ao texto. É justamente aquilo que eu disse. É quando o escritor faz um pré-projeto, começa a ter ideias, recolhe material, escolhe gênero, escolhe assuntos, escolhe... Né? Quer dizer, tem uma recolha do espaço cultural, da realidade que ele vive, social e tudo mais. Né? Ele vai fazer uma recolha, né? E depois ele vai textualizar. Então, é a mímese 2. A mímese 2 é a transformação desse material, né, que vai ser colocado no texto. Tá certo? Aí ele vai ordenar esse material. Né? E, por fim, tem o que ele chama mímese 3. A mímese 3 é a mímese do leitor. É o leitor que, ao ler o texto, ou atualiza ou interpreta. Né? Que é mais ou menos um Pareison lá, é o Pareison de outra forma. Então, eu achei assim, interessante sugerir coisas para o futuro aí, né? Isso é mais para o futuro, tá? Para você poder ter mais argumentos, digamos assim, e de caráter mais acadêmico, né? Para justificar essa tua proposta de leitura. Como disse pode-se não concordar, mas ela tem uma lógica, a sua interpretação, ela tem um princípio que a rege, né? Mesmo que, em particular, com uma interpretação, eu posso discordar, outro leitor pode concordar e assim vai, não é? Bem, porque todo leitor refaz a obra a partir da sua época, da sua cultura, né? É difícil você medir a recepção de um texto, não é isso? Como é que você vai medir a recepção do texto, né?
Bom, enfim, era uma primeira questão que eu queria colocar, tá? Então, essa questão aí que nós levantamos lá e que você justificou aqui, dessa complementação ficcional que você faz ao texto, não é? É uma leitura possível, certo? É uma leitura possível. Só falta, como você disse, ser mais acadêmico, né? Só justificar melhor essa leitura. Você tem até que conseguiu aqui, pelo menos, justificar para o leitor, mas eu estou tentando aqui te indicar justificativas mais potentes um pouco do ponto de vista acadêmico, tá? Certo. Porque ali tem um problema lá. Bom, acho que assim, que era a questão do personagem ausente, né? Você se pergunta o que é essa ausência do mestre, não é? O que é essa ausência do mestre? Então você faz uma leitura que não é única. Eu acho que você precisa tirar aquela palavra única, né? É a sua, né? A sua possibilidade, né? Não sei se a gente tinha levantado mais alguma questão aí, não me lembro. Bom, mas enfim, você sabe do que a gente está falando aí, né? Bem, agora é o seguinte, olha, tudo isso é porque o texto é obscuro. A obscuridade do texto é a causa dessa, dessa dificuldade, né? E de você procurar racionalizar, dar sentido, ou mostrar a ausência de sentido, né? A instabilidade, né? A indecidibilidade ali, né? Da, de um sentido único no texto, né? Quando você apresenta o texto lá no início, né? Você fala de uma coisa bem interessante, que você não explora muito, quando você insere na obra do autor, e você fala lá, bom, primeiro que parece que a obscuridade é uma característica do autor em geral, não é isso? Do Browning em geral, não é isso? Depois, você diz que esse texto sai de um livro que ele escreveu na Itália, agora não é que o nome aqui, mas que é um monólogo poético-dramático. É isso, né? Trata-se de um monólogo poético-dramático, é isso mesmo. E agora eu estou à procura de tentar justificar, dizendo qual que é a natureza dessa obscuridade. Não é? Porque, veja, obscuridade, existe muitos tipos de obscuridade. Tem um crítico que você cita aí que fala, essa obscuridade dele não é de uma Mallarmé, né? De uma Mallarmé diferente da dele, né? Eu acho que aqui tem uma coisa, porque, veja, é uma narrativa em primeira pessoa. É uma narrativa em primeira pessoa, é um monólogo, ele fala com ele mesmo, né? A princípio, sim, quer dizer, tem um lado teatral aí de encenação, né? Da máscara, da encenação do teatro, né? Desse eu que fala sobre si mesmo. Mas, e o que tem aí de interessante, e que é muito moderno, é que essa narração em primeira pessoa é uma narração que faz uma fusão de instantes da emoção, da percepção, da memória, da própria interpretação do que está acontecendo, e faz o relato também. O que eu quero dizer é o seguinte, não é um eu diferente do que eu, uma primeira pessoa, por exemplo, que narra objetivamente um fato. Não, ele narra misturadamente, Guimarães Rosa que usa esse advérbio, misturadamente, elementos da emoção, da percepção. Foi aqui eu levantei essas palavras, que emoção, percepção, né, dos objetos, das coisas que eu retorno, tem ali cor, consistência, até consistência tátil lá, né, naquele coisa de pisar no lago lá, né? Tem interpretação, esse eu interpreta, e tem esse eu registra as suas emoções, a sua percepção. Ele interpreta, por exemplo, quando ele olha e fala assim, ele deve estar rindo de mim lá, né? Poxa, não é isso? Ele interpreta os fatos, ao mesmo tempo que ele faz o relato. Então, ele não é um eu que relata friamente, não é? Tá certo? E é justamente por isso, porque ele mistura todos esses níveis, ele passa de um para outro, fora as imagens simbólicas e tudo mais. Mas
porque ele mistura tudo isso, e na poesia já é da natureza dela ser concentrado, né? Ele passa de uma coisa a outra sem uma passagem lógica, não é isso? Ele vai acumulando, né? Ele vai gerando uma narrativa por acúmulo de tudo que se passa, digamos assim, tanto no mundo, quer dizer, o que se passa talvez na mente dele, né, em contato com esse mundo sensorial, com o que ele está vendo, com o que ele está vivendo, com a jornada. Aliás, isso é comum no romance moderno, é comum, por exemplo, naqueles romances de jornada, né, romance de retorno, né? Eu lembro, por exemplo, o Milton Atum, lá no Relato de um Certo Oriente, né, que tem aquela volta, o relato da volta, né? Ele tem esse procedimento também, né? Mesmo a Clarice Lispector tem também esse procedimento, né? Mesmo os autores do monólogo interior, lá, né, fluxo de consciência, não é? Você tem todos esses elementos misturados, né? Sensoriais, memória também, tem a memória ali, né? Ele se lembra dos dois amigos dele, né? A memória ali é bem interessante. Parece que é mais ou menos o funcionamento real da nossa mente, né? A gente pensa muito desordenadamente, né? Quando a gente está... que a gente não presta atenção, mas quando você está, enfim, com a mente ativa, você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse a meu ver, uma causa assim, formal, digamos assim, um elemento formal, que justifica um pouco essa questão, que explica um pouco essa questão da obscuridade, que é uma técnica narrativa, não é? E essa passagem é uma passagem não lógica, é uma passagem que não tem causalidade, é uma passagem que decorre no tempo com fraturas, né? Fraturas temporais, ausência de informação, ele vai, não é? A gente vai percorrendo. Então, é a tal história, né? O percurso exterior é representado por um percurso interior, né? Na verdade, você diz isso, né? Você diz isso num certo momento, né? Ele é um percurso do eu, né? Dentro de si. Então, achei muito interessante. E só talvez te interesse, como assim, fundamento para ver um pouco mais sobre essa questão, existe um livro do Alain Rabatel, Alain, né, A-L-A-I-N, Rabatel, como se fala assim? R-A-B-A-T-E-L. Chama-se Homo Narrans, ou, em latim, né? Homo Narrans, homem narrante, homem que narra, né? Narrans, N-A-R-R-A-S. Eu não estou colocando aqui, eu não sei escrever aqui no celular, eu não sei escrever no... Não, mas eu estou Sair aqui. anotando. Tá, pode dois pontos. falar. Por uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa. Onde ele vai estudar exatamente essa questão dessa enunciação da narrativa, para mostrar o quanto ela é complexa, né? Inclusive, ele muda um pouco o próprio conceito de narração, do ato de narrar, né? Porque ele diz assim, ó, que a narrativa deve ser pensada não por intermédio de uma lógica que reduz seu papel a uma voz mais ou menos descarnada, né? Aquela voz que é meio assim, parece que é uma voz onisciente, ou uma voz, né? que não tem corpo, né? Não tem... assegurando funções de controle narrativo, ela controla a narrativa. Por intermédio de... espera aí um pouquinho, eu me embananei aqui na sequência lógica. A narração deve ser pensada não por intermédio de uma lógica que reduz seu papel a uma voz mais ou menos descarnada, assegurando funções de controle narrativo, mas por intermédio de uma lógica da narração que confere a essa voz um corpo, né, um tom, um estilo, uma inscrição na história, né, uma memória. Então, essa voz narrativa, né, e ela parece muitas
obras modernas. Aí, claro, é um poema, mas é um poema narrativo, né? São teorias narrativas. Então, e é comum que esses narradores em trânsito, né, que se deslocam, se utilizem desse tipo de descontinuidade, uma outra expressão, descontinuidade na dinâmica espaço-psicológico-temporal da narrativa, né? Então, isso é que eu acho que poderia te ajudar um pouquinho, né, para você, digamos, trabalhar mais profundamente o texto, né, porque aí estaria preparando, né, dando uma razão do porquê o texto é uma justificativa formal mesmo, né, de porquê o texto é tão difícil, né, porque ele é feito de instantes, né. Uma outra coisa que pode ser útil para você sobre essa questão da obscuridade, o Alfonso Berardinelli escreveu um livro chamado Da Poesia à Prosa, não é? Que, aliás, está na relação dos livros do processo seletivo, né? Ele tem um capítulo lá. Bom, ele escreve o livro para se opor ao Friedrich, né? Hugo Friedrich, que vai dizer que a obscuridade é a grande marca da lírica moderna. Ele pega uma Mallarmé e faz uma Mallarmé, né? Ele vai sempre esse horizonte dele para mostrar que tudo é mais complexo do que aquilo, né? A poesia moderna é muito mais complexa. Mas ele vai ter um capítulo como, né? O Friedrich anuncia que a obscuridade, o hermetismo, uma das grandes linhas, né? Ele vai dizer, mas olha, obscuridade pode ser muita coisa. Então, tem um capítulo que se chama 4 tipos de obscuridade. E eu acho que tem 2 delas que se aplicam bem ao seu texto. Os 4 tipos, vou ler o título, depois falo muito rapidamente, você procura lá depois, quando for tratar disso futuramente, do seu projeto. Aí, né? Solidão, a primeira é solidão e singularidade. A segunda é profundidade e mistério. A terceira é provocação. E a quarta é jargão. Jargão, aqui, é o nome meio irônico que ele dá, é a do Mallarmé, tá? É aquela obscuridade metafísica, né? Que a língua deixa, né, o significado e deixar de ser representação para ser uma coisa abstrata, né? Agora, as 2 primeiras, solidão e singularidade e profundidade e mistério, diz também que isso pode se misturar, né? Essas podem se misturar. Por isso que eu acho que, por exemplo, você veja que o seu personagem é um cavaleiro solitário, né? É um percurso solitário, né? Um dos motivos, não tem nenhum mestre para acompanhá-lo, né? E ele fala do quanto ele procurou, o quanto ele caminhou, quer dizer, ele é o cavaleiro errante, solitário. E os solitários, normalmente, são seres singulares. A singularidade aqui, quer dizer, as imagens não se diluem numa organização semântica, mas se mantêm irredutíveis e singulares, únicas, né? Então, ele exemplifica, inclusive, o Hamlet. É um dos exemplos que ele vai dar lá, né? Quer dizer, não há uma organização semântica, né, organizada, né? Bem, porque o solitário só tem como objeto de discurso ele mesmo, né? Ele é quase... Ele escreve em terceira pessoa, primeira pessoa não importa muito, né? Bom, então, ele vai dizer que essa é mais presente no século XIX, no romantismo, tá? Ele tem essa divisão, mas ele diz que todas podem estar presentes. Depois, a outra é profundidade e mistério, né? A poesia foge do comum para buscar o ignoto, o desconhecido, nada mais apropriado do que o seu, né? Profundidade e mistério. É aí que você está tentando decifrar, né? Isso aqui, então, são categorias. Depois tem a provocação. Provocação não cabe aí, porque a provocação é a vanguarda. É quando a vanguarda tenta, para escandalizar, romper os hábitos de leitura, né? Fazer aqueles escândalos, né? Chocar o hábito do leitor, sabotar a arte, aquelas coisas da vanguarda, né?
E, por fim, o que ele chama de jargão, que é o Mallarmé, né, onde a língua poética se especializa tanto que ela se afasta absolutamente da representação. Não é o seu caso também. Tá? Isso poderia complementar um pouco, tá? Enriquecer um pouco o teu trabalho. Tá? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Agora você comenta o que você quiser, se quiser comentar. Mas, assim, no sentido de contribuir, não é? Para você ancorar mais aí as suas reflexões. Tá? E acho que o leitor, quer dizer, o teu trabalho é um trabalho, né, que está nesse campo que obriga você a ser um leitor criativo. Não vai ter muito jeito, né? Mais preso ao texto, alguns, né? Menos preso ao texto, mas, no fim, você contribui para a formação da obra. A obra também é formada de todas as leituras possíveis dela, né? Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Sim, comentando o ponto que você colocou ali do adjetivo do única, eu acho que acabou, no fundo, no texto, acabou ficando ambíguo. Porque aí, o que eu quis dizer nessa trecho foi justamente o que você falou, não o que você achou que eu tinha falado, entendeu? Porque quando eu coloquei esse única, era a ideia assim, o leitor precisa participar para fazer a interpretação, não que a minha interpretação é a única possível. Eu acho que acabou ficando ambíguo do jeito que eu coloquei, parece que eu tô falando... eu li como se fosse a sua única. Isso, acho que ficou como se fosse a minha única, na verdade, é a leitura, né? A única possibilidade é o leitor fazer a participação, mas acho que às vezes trocar realmente... porque você pode colocar isso como hipótese de leitura, né? Uma vez que aí... Né? Sim. Por exemplo, a Fernanda sugeriu alguma coisa, por exemplo, sei lá, a torre. Tem toda uma simbologia tumular ali, né? Aquela torre também parece um túmulo, não parece? Né? Uhum. Sim. Da vida, né? Como símbolo da vida. Aquela torre, veja, o túmulo é a nossa casa que não tem porta nem janela. Não é isso? Ela não tem porta nem janela, ela é um pouco abaulada. Ela tem lá ao redor dela uns espíritos lá, né? Uns seres descarnados lá, não é? Seria possível uma leitura, por exemplo, que essa é uma jornada inclusive, e aí dramática, sei lá, quase, né? Da própria vida, quer dizer, meu filho, tudo isso vai acabar lá, né? Na morte. Seria uma leitura, né? Acabar lá na morte, no túmulo, né? Você vai ter que chega um momento, você vai ter que enfrentar esse universo negro, terrível aí, do terror, do horror, né? É uma leitura possível, não é isso? Sim. Né? E deve ter muitas outras aí que os leitores vão inventar. De qualquer forma, o teu trabalho põe em questão essas questões, né? Essas duas questões da obscuridade e da hermenêutica do texto, sei lá, para ficar mais chique um pouquinho, que são muito interessantes, não é? Que faltaria você aprofundar isso. Mas para o mestrado, eu acho que porque o mestrado é o desafio de adentrar o texto de alguma forma. Então, eu acho assim que você fez um mestrado excelente, tá? Como aprendizado, como proposta de leitura, uma proposta que, no fim, acabou sendo sua, né? Que vai um pouco na contramão de certas correntes aí, não é? Que, digamos, restringem a leitura, eliminam o eu, porque toda literatura é um eu, um texto e um mundo, né? Se eliminar o eu, eliminar o mundo, ficar só no texto, é necessário e é importante, né? É a conquista estruturalista, mas hoje a gente sabe que a literatura não é só isso, né? Sim. Tá bom? Sim, Era isso que eu tinha para dizer. Não, e obrigado pelas dicas, eu anotei todas. Tá, qualquer dúvida você me escreve. Claro, só teve um autor aqui, que é Paul Ricoeur, como que chama? Paul, P-A-U-L, Paul. Ricoeur. R-I-C-O... Não. C-O-E-U-R. É o EUR, né? C-O-E-U-R. Paul Ricoeur. Ele é um crítico bastante importante, já da década de 80,
de fundamentação filosófica, ele é um pouco difícil de ler, mas esse livro, Tempo e Narrativa, é muito interessante, da questão do tempo também, não é? Ele parte lá do presente do Dr. Agostinho, lá, da ideia do tempo psicológico, né? E tem muitos insights interessantes para essa questão. Mas tem um momento sobre a mímese também, né? Não, perfeito. E sobre a obscuridade, os dois tópicos que você pontuou encaixam perfeitamente, da solidão e do mistério, que é basicamente a jornada do Roland, uma jornada solitária em busca do mistério. Eu acho que casa perfeitamente também. Só isso. Tá bom, Lourenço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Maravilha, Adalberto, satisfeito? Sim, muito. Adorei sua citação do Compagnon. A citação do Compagnon? O texto, o leitor e o mundo. Ah, O sim. Compagnon. O demônio da teoria. Eu pensei, eu uso a citação do Michel Collot. Ele tem um livro que é sei. que também é uma aplicação da filosofia aí, é o conceito de horizonte na poesia moderna. Olha, Horizonte lindíssimo. é o conceito lá do Husserl, lá, né? E ele Uhum. começa falando isso mesmo, né? Porque ele está na década de 80, eles estão reagindo em grupo ao domínio estruturalista na França, né? Então, a primeira coisa que ele fala lá Sim. na introdução é: um livro, uma obra, né? É um eu, um texto, um eu, o texto, Texto tem e o sempre o eu mundo. lá, né? Teu eu autor, os eus ficcionais, mas teu eu. O texto e tem o mundo também no texto, né? Ele é Sim, sem representação, em algum dúvida. momento ele é representação. Ele É esqueceu do maravilhoso. leitor aí, porque o leitor devia entrar nessa Com fórmula certeza. também. Enfim, não, Adalberto, a sua percepção é incrível, né? Então, assim, a chave desse poema é a palavrinha, né? Que é uma palavrinha difícil, né? Que é a indecidibilidade, né? E Isso. a Esse é chave desse do poema Lacan, é... não é? Essa palavra é do Lacan, eu acho. Não, é do Derrida. Não, é do Derrida. Do Ah, eu Derrida. sabia que era de algum Isso. psiquiatra. De algum Ah, psi- é Quem o usa é a Linda indecedível. Hutton lá. A Linda Hutton, quando ela Isso, analisa né, ela usa a indecidibilidade. isso. É Ela realmente puxa, né, do Derrida do a questão do Derrida. indecidível e da indecidibilidade. Essa é a chave desse poema. É verdade. Mas você tem toda a razão em relação a isso, né? Mas eu acho que esse é um próximo passo, né, que o Lorenzo É, precisa dar. Como você mesmo disse, né, o Lorenzo entrou no texto, né, agora no mestrado, é um texto é, complexo, e essa questão da indecidibilidade, veja todas as referências que você trouxe, né, para ele, todas elas dialogam e vão para esse caminho, né, e vão para esse sentido, porque o poema tem essa capacidade, essa força, essa produtividade, né, de sentidos múltiplos que ele se abre, né, às quais ele se abre. A sua leitura da Torre é mais uma leitura incrível que vem se agregar, né, Lorenzo, aí, né, a Torre como túmulo faz todo sentido, porque no texto original, a única descrição que a gente tem da Torre, em inglês, é a squat turret. O que é isso? Ela não é uma torre, ela é um, Squad. uma torreta turret, uma torreta squat atarracada. Então ela parece mais um monte, aquilo que a gente chama em inglês de mound. Mound são os antigos túmulos anglo-saxões que eram feitos e tinham um formato mais ou menos, né, que lembra uma torre, mas uma torre assim abaixada, né? Então faz todo sentido essa leitura que você trouxe, e é mais uma que se agrega, né, Lorenzo, as possibilidades infinitas desse poema, É, né? E isso, assim, agradeço muito, Adalberto, pelas sugestões que você traz aqui, que sim,
caso o Lorenzo deseje dar continuidade a essa pesquisa no doutorado, ele quer fazer o doutorado, ele já disse, né, Lorenzo, que quer fazer, mas eu não sei se ele vai continuar com esse objeto, mas caso ele vá continuar, então veja, Lorenzo, que ainda tem muita coisa a ser explorada. Veja tanto a fala da professora Fernanda quanto a fala do professor Adalberto apontam ainda muitas coisas que podem ser exploradas e aprofundadas nesse poema do Browning, certo? Então, assim, é algo que ainda merece mais estudo, mais aprofundamento, e sem dúvida, né, é um poema que não, não seria um poema, um objeto de pesquisa para um doutorado, vamos colocar assim, que não fosse produtivo, pelo contrário, né? Eu penso que ele ainda é muito produtivo sozinho, como um objeto de pesquisa de doutorado, tendo em vista o que vocês dois falaram aqui, né? Tendo em vista os apontamentos, né, Lorenzo, que foram feitos aí, as perguntas, as colocações, enfim. Então, muito Deixa eu obrigado. só falar uma coisinha que eu me lembrei agora rapidamente, Claro, Lourenço. claro, Tem uma Adalberto. coisinha que eu não concordo lá no seu texto, que é, quando você vai começar a falar da questão do ciclo, lá, né, que o poema é cíclico, tá? Você diz assim que o título se repete lá no final. Não, mas aí o título é um paratexto, não é o texto, tá certo? Então, né, em geral, seria cíclico se repetisse dentro do próprio texto, tá? Mas esse não é o argumento principal. Depois você vai. Mas só estou dizendo para corrigir, não sei. Eu achei assim que era um argumento questionável só, não é? Se ele repetisse alguma coisa ali, não é? Aí a forma, digamos, refletiria o conteúdo. Mas você fala que é o título que se repete, né? Só o título se repete. Fala não, é só o título que se repete. Então eu acho assim, dá uma maneirada aí, né? E depois você vai usar outros argumentos, acho que é o Hamlet lá, né? Não sei o que é que você usa o Hamlet, né? Para mostrar a questão dos, dos, do eterno retorno aí, né? Da sua leitura. Tá bom. A superinterpretação, viu, Adalberto, é culpa do orientador, tá? É sempre culpa O do orientador orientador. é um leitor muito romântico. Totalmente. 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 Totalmente, professor. Totalmente. Mas então, é uma leitura possível. Você imagina um leitor. É que a gente é muito marcado pelo espírito acadêmico, né? Então, o rigor Sim, acadêmico fica claro. foi incutido na gente, né? Sem Que dúvida. nós temos que maneirar os nossos Maneirar, né? impulsos de leitura, né? Pois O é. que é recomendável, porque tem, bem, enfim, a crítica literária é uma teoria sequer científica, pelo menos, né? Sequer pretende, não tem nada de Uhum, científico, mas pelo menos que se quer maior objetividade. Mas veja, sim. o leitor normal, o leitor comum, ele faz o que ele quiser com o texto, né? Não é? É também uma. Enfim, é verdade. Você tem toda a razão, Nós Adalberto. vamos agora pôr limites à imaginação do leitor? Não Claro, é? né? Pois é. O texto suscitou aquilo de alguma forma. Sim, eu sou sempre partidário dessa perspectiva. Se o texto suscitou aquilo, se ele remete você àquilo, se ele te leva àquilo, aí é a questão da intertextualidade, polifonia, essas coisas, né? O texto do mundo, até o próprio livro, né, do Mallarmé e tudo mais, né? Isso, Ele está ali, é. Tudo tem se relação com suscitou, tudo, né? tudo tem relação com É a tudo. ideia Então, da literatura do como livro, memória da literatura, sempre, é, né? sempre, enfim. Bom, então, finalizamos então a parte da arguição, né?
Agora, então, a gente vai partir para a próxima etapa da defesa, que é a deliberação da banca. Então, para isso, né, eu vou parar a gravação, né, claro, e vou pedir ao Lorenzo e às demais pessoas que estão aqui assistindo, que, por favor, né, se retirem da sala virtual, mas não vão longe, tá, Lorenzo? Fica no WhatsApp, a gente vai conversar aqui, daqui a pouco eu mando mensagem para você voltar, tá bom? E aí você chama as outras pessoas para voltarem também, né? Para que elas vejam, então, possam assistir a, 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 ao anúncio, né? Ao anúncio do resultado, tá bom? Então, Perfeito. até já. Até já.